Imagine uma época em que a fome era constante, a superstição dominava os costumes e a comida servia não apenas para matar a fome, mas como instrumento de poder, controle e até punição. Bem-vindo à Idade Média, um dos períodos mais sombrios e brutais da história humana. Neste vídeo, você vai descobrir os pratos mais bizarros que já foram servidos à mesa de nobres, guerreiros e até mesmo de reis e rainhas. Comidas tão estranhas e perigosas que hoje seriam proibidas ou tratadas como aberrações gastronômicas. Prepare-se para se surpreender com receitas grotescas, ingredientes impensáveis e banquetes sinistros que escondiam mais segredos do que se podia imaginar. E antes de continuar, já se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você descobre os mistérios mais ocultos da história antiga e medieval. Deixe seu like para apoiar o canal e embarque comigo nessa viagem pelas cozinhas mais sombrias que a humanidade já conheceu. Nos castelos medievais, os banquetes eram verdadeiros espetáculos de ostentação e bizarrice. Um dos pratos mais estranhos e perturbadores da época era o famoso cockentrice, uma criatura criada na cozinha pela junção de dois animais. Os cozinheiros costuravam a cabeça e a parte superior de um porco ao corpo de um galo ou de um cordeiro, formando um monstro culinário que, depois de assado inteiro, era servido nos grandes salões. Essa prática grotesca servia para impressionar os convidados e demonstrar a riqueza do anfitrião, que tinha acesso a diferentes tipos de carne e mão de obra especializada para realizar tal façanha. O detalhe sombrio é que muitas vezes essas carnes já estavam contaminadas ou em decomposição, provocando surtos de doenças misteriosas entre os convidados. Mas na supersticiosa Idade Média, qualquer febre ou alucinação após um banquete desses era rapidamente atribuída à feitiçaria ou à ira divina. Outro prato macabro da época medieval era a sopa de ervas venenosas. Sim, exatamente como o nome sugere. Sem o conhecimento botânico que temos hoje, muitas ervas tóxicas eram confundidas com plantas medicinais ou aromáticas. Um exemplo é a belladonna, conhecida também como erva da morte. Os medievais acreditavam que pequenas doses podiam curar enfermidades ou afastar espíritos malignos, mas qualquer erro na medida tornava a sopa um veneno mortal. Os sintomas se manifestavam de forma rápida: náuseas, vertigens, delírios e convulsões seguidos de morte. Relatos da época falam de ceias inteiras, onde famílias inteiras foram envenenadas sem saber. Como tudo era explicado por ações demoníacas ou castigos divinos, muitas dessas mortes acabavam esquecidas ou usadas para acusar pessoas inocentes de bruxaria. Comer na Idade Média era, muitas vezes, um ato de fé e coragem. Se você acha que sobremesas medievais eram mais seguras, está completamente enganado. Os doces daquela época escondiam armadilhas invisíveis e perigosas. Sem técnicas adequadas de conservação, o mel, que era a principal base para doces e sobremesas, frequentemente fermentava ou era contaminado por fungos. Um dos mais temidos era o ergot, que crescia em grãos e em alimentos armazenados em locais úmidos. Quando consumido, o ergot causava um fenômeno terrível chamado fogo de Santo Antônio, uma doença que provocava alucinações, convulsões e necrose nos membros. Os relatos descrevem pessoas enlouquecidas, se contorcendo em plena rua, dizendo enxergar demônios e santos, antes de perderem os sentidos ou os próprios membros gangrenados. Por séculos, acreditou-se que esses surtos eram castigos celestiais, quando, na verdade, a causa estava na cozinha e na mesa de jantar. Entre as bebidas, o perigo também estava presente. Cervejas, vinhos e hidroméis da Idade Média eram produzidos de maneira artesanal, muitas vezes sem o menor controle de fermentação.
Em muitas aldeias, utilizava-se ervas como mandrágora, cicuta e até beladona para temperar as bebidas e afastar espíritos ruins. Essas misturas, altamente tóxicas, causavam efeitos colaterais devastadores. Além disso, o armazenamento em barris mal vedados permitia a proliferação de fungos e bactérias que podiam transformar uma simples taça de vinho em um veneno letal. Há registros de banquetes onde dezenas de convidados morreram após beber vinho contaminado. Em muitos desses casos, a culpa recaía sobre algum servo acusado de bruxaria ou traição, quando na realidade a causa era a ignorância e as condições precárias da época. Um prato que definitivamente entra para a lista dos mais bizarros da Idade Média é a torta de pássaros vivos. Por mais absurdo que pareça, essa prática realmente existiu em alguns banquetes de reis e nobres. Os cozinheiros preparavam uma torta gigante, deixando espaço oco no interior. Pouco antes de servir, colocavam dezenas de passarinhos vivos dentro dela. Na hora de cortar a torta, as aves voavam para fora, enchendo o salão com asas batendo e penas no ar, arrancando gritos e aplausos dos convidados. Embora parecesse inofensivo, essa prática era arriscada. As aves, capturadas de forma improvisada, muitas vezes carregavam parasitas e doenças. Além disso, o confinamento dentro da torta liberava gases tóxicos e contaminava o ambiente. Há relatos de intoxicações e até mortes após banquetes com esse tipo de entretenimento macabro. Outro costume grotesco da época medieval era o consumo de carne curada naturalmente, ou seja, deixada apodrecer para melhorar o sabor. Os medievais acreditavam que a carne maturada ao ar livre se tornava mais tenra e saborosa. Assim, cabeças de javalis, pernis de cervos e peixes inteiros eram pendurados em salões ou porões durante dias ou até semanas antes de serem preparados. O problema é que, em vez de amaciar a carne, esse processo transformava os alimentos em verdadeiros criadouros de larvas e bactérias. O cheiro era disfarçado com ervas e molhos fortes. Muitos banquetes foram palco de surtos de intoxicação alimentar e febres violentas. Mas isso jamais impediu os nobres de manterem a tradição, já que exibir carnes maturadas era símbolo de prestígio. Comer carne podre na Idade Média era questão de status. E não pense que apenas animais comuns faziam parte desses cardápios sombrios. Comer animais exóticos era um sinal de poder, e quanto mais raro, melhor. Um dos pratos mais luxuosos e perigosos era o cisne assado. O animal, símbolo de elegância, era preparado inteiro e servido com as próprias penas reencostadas no corpo depois de assado, criando uma aparência sinistra. Como cisnes eram difíceis de caçar e conservar, muitas vezes ficavam dias pendurados, acumulando bactérias e larvas antes do preparo. Os convidados, sem saber, ingeriam carne altamente contaminada. Além do risco de infecção, o prato carregava superstições. Acreditava-se que comer cisne conferia juventude eterna, mas podia atrair maldições se o animal tivesse sido abatido sem autorização divina. Entre os camponeses, a situação era igualmente sombria, mas por outros motivos. A falta de recursos obrigava as pessoas a consumir qualquer coisa que estivesse disponível, incluindo carne de animais encontrados mortos, raízes desconhecidas e cogumelos alucinógenos. Sem saber distinguir espécies venenosas das comestíveis, famílias inteiras adoeciam. Cogumelos como o Amanita muscaria, famoso pelo seu chapéu vermelho com pintas brancas, eram consumidos e provocavam delírios violentos, náuseas e até morte. O curioso é que muitos acreditavam que essas visões eram contatos com o além, tornando o alimento desejado em rituais religiosos. Comer na Idade Média era, sem exagero, um risco constante à vida.
Esses pratos sinistros e suas consequências mortais mostram o quanto a cozinha medieval era muito mais do que se imagina. Por trás de cada banquete havia superstição, ignorância e uma necessidade desesperada de afirmar poder e controlar o medo do desconhecido. Comer algo perigoso ou grotesco era visto como um desafio aos deuses e demônios. Hoje, essas histórias servem como aviso de um tempo onde o simples ato de se alimentar podia ser uma sentença de morte. E se você gostou dessa viagem pelos banquetes sombrios da Idade Média, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque no próximo episódio vou revelar os alimentos amaldiçoados que eram oferecidos aos demônios na Europa medieval. Não perca! Se você achou que os pratos bizarros dos banquetes medievais eram o ápice da insanidade culinária, se prepare, porque o que vou te contar agora vai mexer com o seu estômago e a sua imaginação. Imagine viver em uma época onde as pessoas acreditavam que as forças do mal caminhavam livremente entre os homens e que certas comidas tinham o poder de invocar demônios, amaldiçoar vilarejos inteiros ou até proteger contra espíritos malignos. Sim, na Idade Média, não eram apenas os humanos que se sentavam à mesa. Entidades sombrias também eram convidadas para participar de rituais ocultos, e para isso, alimentos amaldiçoados eram preparados e oferecidos nas florestas, cemitérios e até mesmo debaixo de igrejas abandonadas. Nesse vídeo, você vai conhecer as comidas que os medievais dedicavam aos demônios e por que essas oferendas eram tão perigosas e perturbadoras. Na crença popular medieval, quando uma vila sofria com fome, doenças ou colheitas destruídas, era sinal claro de que uma entidade demoníaca rondava a região. Para aplacar a fúria desses seres, os moradores preparavam oferendas específicas, alimentos carregados de simbolismo e superstição. Um dos mais conhecidos era o pão negro de cinzas, feito com restos de carvão vegetal e farinha fermentada, deixado em cavernas ou encruzilhadas. Acreditava-se que o gosto amargo e a coloração escura agradavam aos demônios e os mantinham longe das casas. Mas havia um detalhe sombrio. Esse pão era misturado a sangue animal ou humano, geralmente de criminosos ou forasteiros condenados. Comer ou sequer tocar nesse alimento era considerado um ato de blasfêmia e garantia uma maldição eterna para quem ousasse. Outro alimento amaldiçoado, largamente usado em rituais demoníacos medievais, era o caldo de ossos profanos. Diferente dos caldos comuns feitos em cozinhas camponesas, esse preparo utilizava ossos de mortos não sepultados, muitas vezes retirados de cemitérios clandestinos ou vítimas de execuções públicas. Os ossos eram fervidos por horas em caldeirões de ferro, junto a ervas venenosas como cicuta e mandrágora. O vapor liberado era inalado pelos feiticeiros e bruxas, provocando visões e delírios, interpretados como mensagens demoníacas. Depois, o líquido turvo e escuro era deixado em cruzamentos ou junto a portas de igrejas profanadas como presente aos demônios. Tocar nesse caldo ou deixar que sua fumaça invadisse a casa significava atrair pragas, doenças e a visita de entidades malignas. A fruta mais amaldiçoada da Idade Média era, sem dúvida, a maçã selvagem. Diferente da fruta doce que conhecemos hoje, as maçãs medievais eram ácidas, duras e frequentemente infestadas de fungos. Na tradição popular, acreditava-se que as primeiras maçãs nasceram no jardim do Éden, amaldiçoadas após Eva desobedecer à ordem divina.
Por isso, em rituais pagãos e satânicos, maçãs selvagens eram banhadas em sangue de cabra e espetadas com pregos enferrujados antes de serem deixadas aos pés de árvores antigas, chamadas de árvores de enforcados. Quem comesse uma dessas maçãs ou usasse seus galhos para o fogo doméstico, atraía doenças sem cura e sonhos com entidades grotescas. Muitas lendas falavam de crianças desaparecidas após pegar maçãs amaldiçoadas, deixadas propositalmente em trilhas para atrair vítimas inocentes. Os banquetes profanos também incluíam carnes amaldiçoadas. Uma delas era a carne de cabra negra, animal associado ao demônio Baphomet e às seitas ocultistas da época. A carne do animal, quando abatido durante um eclipse ou nas noites de lua nova, era cozida em vinho azedo e servida em rituais secretos. Diziam que quem ingerisse um pedaço dessa carne recebia dons obscuros, a capacidade de ouvir vozes de mortos ou prever desgraças futuras. Mas o preço era alto. Muitos relatos de crônicas medievais narram como os participantes desses rituais enlouqueciam dias depois, ouvindo vozes incessantes, tendo visões de vultos e sofrendo febre sem cura. As fogueiras inquisitoriais queimaram centenas de pessoas acusadas de ter participado desses banquetes e consumido alimentos proibidos. Nas noites mais escuras, quando tempestades ameaçavam vilarejos inteiros e trovões riscavam o céu, os medievais recorriam a um prato perturbador: bolachas de cera e sangue. Pequenos discos feitos com mel, farinha e cera de vela derretida, misturados a algumas gotas de sangue humano. Essas bolachas eram oferecidas aos espíritos que, segundo as crenças, andavam pelas ruas nessas noites sombrias. Os moradores deixavam as bolachas nas janelas ou enterravam-nas próximas às raízes de árvores antigas. A superstição dizia que, ao fazer isso, evitava-se a entrada de demônios pela chaminé ou pelas frestas da casa. Comer essas bolachas era considerado um pacto não verbal com o submundo, e há histórias de pessoas desaparecidas misteriosamente após se atreverem a provar essas iguarias amaldiçoadas. Outro alimento sinistro, utilizado em rituais de invocação, era o caldo de fungos de tumba. Os medievais acreditavam que certos cogumelos cresciam exclusivamente em túmulos de pessoas condenadas ou suicidas, e que esses fungos absorviam a essência corrompida dos mortos. Misturados em água de poço e vinho azedo, esses cogumelos geravam um líquido espesso e escuro, servido em cálices de madeira decorados com símbolos demoníacos. Os efeitos eram imediatos: alucinações, vômitos, convulsões e uma febre violenta. Mas, segundo relatos de monges inquisidores, muitos que beberam desse caldo afirmavam ter falado diretamente com entidades demoníacas e descrito visões do inferno. Inúmeras execuções públicas ocorreram após esses relatos, com testemunhas jurando ter visto os rostos do diabo nas chamas da fogueira. E não podemos esquecer dos doces da tentação, pequenas guloseimas feitas de açúcar mascavo, ervas venenosas e seiva de plantas tóxicas. Eram produzidos secretamente por bruxas e distribuídos para crianças de vilarejos como forma de atrair novos discípulos para seitas ocultistas. Os efeitos dessas iguarias eram variados. Alguns adoeciam, outros tinham febres com visões perturbadoras, e havia relatos de desaparecimentos de jovens após consumirem esses doces amaldiçoados. A Inquisição classificava esses doces como alimento demoníaco de corrupção da infância, e qualquer pessoa encontrada fabricando ou distribuindo essas guloseimas era condenada à morte. Apesar disso, muitos registros indicam que esses doces continuaram a circular por séculos, alimentando a paranoia medieval.
Para encerrar essa lista de horrores culinários, existe a lenda dos queijos da desgraça. Queijos feitos com leite de cabras negras ou vacas doentes, produzidos durante funerais ou execuções públicas. Os queijos eram deixados para envelhecer em criptas ou em cavernas próximas a cemitérios. A superstição dizia que esses alimentos absorviam a dor das almas penadas e quem os consumisse adquiria a habilidade de ver fantasmas e pressentir tragédias. Porém, a maioria dos que ousava comer esse queijo era acometida por doenças de pele, delírios e febres violentas. Há relatos de camponeses que, ao provar esses queijos, enlouqueciam e se jogavam nos rios. Por séculos, esses produtos foram perseguidos pela Igreja e considerados objetos de invocação demoníaca. Esses alimentos amaldiçoados da Idade Média mostram como a comida, além de nutrir o corpo, servia como instrumento de superstição, medo e controle social. Comer ou oferecer certas iguarias podia significar provocar o submundo ou buscar favores de entidades obscuras. Hoje, essas histórias servem como lembrete de como a ignorância e o medo moldaram os costumes alimentares de nossos antepassados. E se você gostou dessa viagem pelos alimentos mais sombrios da história, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque no próximo vídeo vou revelar as bebidas envenenadas que mataram reis, papas e nobres na Idade Média. Não perca, porque o terror à mesa está só começando.